Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do programa Conversas Libertárias. Como vocês sabem, o programa Conversas Libertárias é uma parceria entre o canal do YouTube Aqui Se Faz História, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária e o Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino em História da UERJ. Eu e o Bruno estamos muito felizes de estarmos de volta depois de um tempo. Esse é o nosso 10º episódio, né, da segunda, e o primeiro da segunda temporada. Nosso convidado de hoje é um convidado especial. Como a gente terminou a última temporada, a primeira, com um convidado especial, nós retornamos com outro convidado especial, que é o professor Carlos Augusto Ador. Então, para a gente dar início ao nosso bate-papo, eu vou pedir para o nosso convidado, o professor Ador, contar um pouco da trajetória dele, para a gente poder entender como ele chegou até aqui sendo uma referência para nós, para todas as gerações de estudiosos do anarquismo, digamos assim. Com você, professor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Ingrid, e ao Bruno, e ao Nepan, e ao Erg. Eu comecei falando antes da entrevista começar, mas eu vou falar de novo a esse encontro de gerações que lembrou um poema do Luigi Damiani, Didi Damiani, nos anos 40, quando ele já era um veterano militante do anarquismo, na conjuntura pós-Estado Novo e pós-Segunda Guerra Mundial, em que a redemocratização, o processo de redemocratização, em que pese em todas as suas limitações, permitiu um ressurgir do anarquismo que, ao longo do Estado Novo, apenas se manteve sem conseguir publicar muita coisa, sem conseguir que a sua voz fosse ouvida numa dimensão mais ampla. Mas a redemocratização vai viabilizar, não é, o que o Edgar Rodrigues chamou de uma nova aurora libertária, não é? Um ressurgir do anarquismo, não é? Enfim, vão ser novamente publicados jornais clássicos e referenciais do anarquismo, a Plebe, a Ação Direta, que tinham parado de circular no Estado Novo em função da repressão, da ditadura, não é? Surge um novo periódico, Remodelações, não é? Com o militante anarquista cearense Moacir Canin. Enfim, é um ressurgir do anarquismo no contexto da redemocratização dos anos 40, e o Luiz Damiani faz uma saudação, então, ao encontro de gerações, a mesma que eu faço agora com vocês, não é? Acho fundamental o trabalho que o NEPAN, e antes do NEPAN que o GEA vinha fazendo, o Grupo de Estudos do Anarquismo, não é? E o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Anarquismo e Cultura Libertária, propiciando esse encontro de gerações em torno do anarquismo, não é? Que é o interesse comum, que é a identificação comum, que é tema de pesquisas, reflexões, trabalhos escritos, debates, etc. E o NEPAN vem desempenhando isso muito bem, não é? Com encontros regulares. Eu fico, inclusive, surpreso e otimista com a quantidade de jovens pesquisadores que vêm se dedicando, que estão se dedicando ao estudo do anarquismo. Eu mesmo já orientei uma tese de doutorado sobre o jornal Libera, não é? Do João Henrique de Oliveira, defendeu a tese em 2017, tem artigos publicados tanto no volume 2 como no volume 3 da História do Anarquismo no Brasil. Orientei o Patrick Coutinho no mestrado e agora estou orientando no doutorado. Orientei o Eduardo Lamela no mestrado, estou orientando no doutorado, e ambos trabalham com o anarquismo. Enfim, então é um processo muito rico de encontro teórico, político, lato sensu, intelectual e militante também, lato sensu, de várias gerações. Não é? Acho riquíssimo e acho o papel tanto do Alexandre Sames como da Ângela Roberti fundamental nesse processo, né? A Ângela, na UERJ, faz um trabalho magnífico, eu não conheço em detalhes nem mais de perto, mas só pela quantidade de jovens estudantes pesquisadores que vêm se agregando ao NEPAN, e também pesquisadores da minha geração, não é? Enfim, o Eduardo Nunes, que eu conheci virtualmente outro dia, enfim, tinha sido citado na tese de mestrado do João Henrique, que vai ser publicada agora pela Rizoma, enfim. Então, minha trajetória, Ingrid, são décadas, não é? Então é difícil de
resumir, mas, enfim, eu vou tentar resumir, não é? A minha dissertação de mestrado foi defendida na Universidade Federal Fluminense em setembro de 1985, quando eu já era professor da UF. Há uma década, eu comecei a lecionar na graduação em História da UF em 1976, depois de um concurso público muito concorrido, aliás. Enfim, eu fui classificado em primeiro lugar e entrei para a área de História do Brasil. E trabalhei com Brasil Colônia, Brasil Império, mas fui me especializando em História do Brasil República, que é o período com o qual eu gosto mais de trabalhar. E a minha dissertação de mestrado, mais tarde eu fui ter até mais noção disso, modéstia à parte, é um trabalho muito pioneiro. O Sami sempre diz isso, porque nos anos 80 já havia trabalhos sobre o anarquismo, muitos trabalhos, mas basicamente sobre São Paulo. Né? Então, um estudo específico sobre o Rio de Janeiro, eu acho que o meu talvez seja um dos primeiros. Não é o primeiro, tem a dissertação de mestrado da Maria Cecília Velasco e Cruz, Amarelo e Negro, Matizes do Comportamento Operário na Primeira República, que é uma dissertação Milper de 81. Enfim, mas é um dos primeiros trabalhos. Eu trabalhei no mestrado com a insurreição anarquista, na verdade, uma tentativa derrotada, reprimida, mas importantíssima, né? Uma tentativa insurrecional em novembro de 1918, no Rio de Janeiro, não é? No contexto da Revolução Russa, da Primeira Guerra Mundial e de grandes greves operárias no Brasil da Primeira República, Rio de Janeiro, São Paulo, não é? E vários outros locais também aconteceram greves, menos conhecidas, menos estudadas ou estudadas um pouco depois. Mas a minha dissertação foi em 85, e o livro, a primeira edição, foi publicado em 86, pela editora Dois Pontos, que já não existe mais, e hoje está na terceira edição. A segunda é a Rizoma Editorial. É isso, Ingrid. Em 2015, teve uma segunda edição publicada pela Xiamen, em 2002, não é? Enfim, foi um estudo de mestrado, mas, enfim, trabalhei com muitas fontes primárias, com imprensa e fontes sociais, dos poderes públicos, enfim, não é? E, como eu falei, modéstia à parte, é um trabalho pioneiro, né? E eu cheguei à escolha desse tema, cheguei também, na verdade, a um fascínio pelo anarquismo que permanece comigo décadas depois, ainda hoje, através principalmente, não só, mas principalmente, através de uma obra de um historiador de formação marxista, que é o Boris Fausto, que muitos anarquistas não gostam. Aliás, eu diria que muitos não leram e não gostaram. Mas, enfim, muitos leram, né? Mas muitos não leram e não gostaram. Mas, enfim, o Fausto, num trabalho clássico, aliás, veja, eu comecei a dar aula na UF em 76, e nesse mesmo ano foram publicados dois livros que eu considero trabalhos clássicos. Um deles é o do Luiz Werneck Viana, Liberalismo e Sindicato no Brasil, é a primeira edição, e o outro é esse, do Boris Fausto, Trabalho Urbano e Conflito Social, ambos 1976. Ambos já têm várias edições. E o Fausto, ele tem um capítulo chamado Correntes Organizatórias e o seu campo de incidência. Então, ele trabalha com três correntes, que ele chama de socialismo reformista ou democrático, o que ele chama, entre aspas, de trabalhismo carioca, seria um embrião do trabalhismo da Era Vargas, anos 40, 50, 60, enfim, que é o anarquismo. E ele faz uma análise que eu acho genial sobre o anarquismo, embora muitos anarquistas não gostem. Mas, enfim, isso é um longo papo, é um debate historiográfico em curso, não é? Mas eu acho, em relação à insurreição, ele diz que, isso em 76, que ao contrário da greve geral de 17, que já vinha de São Paulo, que já vinha sendo estudado, é um capítulo do livro dele, mas ele já tinha publicado nos estudos SEBRAP um artigo em separata sobre a greve geral de 17 em São Paulo, e depois tem muitos estudos, né? Cristina Lopreato, enfim, muitos estudos sobre 17. Mas ele diz que 18 tinha permanecido praticamente borrada da memória social, a insurreição anarquista. Eu resolvi estudar no mestrado. Na verdade, Muniz Bandeira
no livro clássico também, O Ano Vermelho, ele já tinha dedicado um capítulo a essa tentativa insurrecional de novembro de 18, no Rio de Janeiro, que ele chama o Soviete do Rio, que é muito interessante, enfim, o próprio título. Mas os soviéticos eram revolucionários. Isso é uma longa discussão também, conselhos, né, de operários, de soldados, enfim, de trabalhadores, não é? Então, eu fui estudar a insurreição anarquista de 18, no mestrado, e, na verdade, fiquei fascinado pelo anarquismo. O Fausto faz uma análise que eu acho pioneira, principalmente no campo da cultura anarquista, que não vem sendo valorizada como deveria, a meu ver. Inclusive, porque ele fala literalmente dos anos 70, eu comento isso nos meus livros e artigos, alguns deles, né, que os anarquistas no Brasil, não só no Brasil, mas também no Brasil, na virada do século XIX para o século XX, eles antecipam Foucault, eles antecipam Michel Foucault. É claro que sem o refinamento intelectual, a sofisticação teórica do Foucault, mas os anarquistas no início do século XX já entendem, explicitam isso em periódicos, em jornais, em revistas, que, embora o principal inimigo a ser combatido seja o Estado, e é o Estado o principal inimigo do anarquismo, eles já entendem que o poder não se localiza apenas no Estado. E o Foucault trabalha com isso, não só, mas principalmente da microfísica do poder. Então, os anarquistas já escrevem e refletem que o poder está nas relações interpessoais, não só entre burgueses e proletários, patrões e empregados, é óbvio, é claro, é a relação fundamental do capitalismo, a relação de exploração do não proprietário pelo proprietário, mas o poder está nas relações entre pais e filhos, homens e mulheres, isso no início do século XX. E a igreja, né? O anarquismo fala sempre na tríade maldita, não é? O Estado, o capital e a igreja. O Fausto já coloca, e através de pesquisa com jornais anarquistas, jornais operários do início do século XX, ele dizendo, por exemplo, que o celibato compulsório só poderia produzir sátiros ou idiotas. Isso é genial. Há mais de 100 anos atrás, é isso mesmo. E a história da pedofilia na Igreja Católica vem confirmar isso, né? Muitos sátiros e muitos idiotas. Os anarquistas dizem isso no início do século XX, a cultura anarquista. Então, eu fiquei fascinado e fui me dedicando a estudar o anarquismo, a pesquisar e a escrever sobre o anarquismo, não é? Porque, na minha visão, de anarquismo é basicamente socialismo e liberdade, não é? E aí tem uma frase que eu acho genial do Bakunin também, que eu já usei como epígrafe em livro e tal, que eu acho genial como síntese, não é? Socialismo sem liberdade é tirania e opressão. Liberdade sem socialismo é privilégio e injustiça. Então, eu fui ficando cada vez mais fascinado pelo anarquismo, e a minha formação básica era no marxismo, na graduação. Eu e a minha geração, que era de esquerda, né? Que somos de esquerda, mas que já éramos de esquerda muito jovens, né? Eu estudava marxismo antes de conhecer o anarquismo, e muito bom, e foi muito bom. Cheguei a ler, não muita gente fez isso, num grupo de estudo que durou muito tempo, o primeiro volume do Capital. E é fundamental a análise que o Marx faz da economia capitalista, não é? E, aliás, até comentários quando perguntaram, né, enfim, ao Bakunin se ele não ia fazer análise da economia capitalista, ele teria dito, não precisa, o Marx já fez. Então, há que estudar também o marxismo, porque, veja, Ingrid, eu venho há décadas tentando, enfim, estudando o anarquismo a partir dessa referência básica, né? Eu acho que a característica fundamental do anarquismo, não só no Brasil, mas também no Brasil, é a crítica radical, veemente, profunda que o anarquismo faz, tanto ao capitalismo quanto aos diversos socialismos autoritários, tiranias, ditaduras que se dizem socialistas ou anarquistas. Hoje em dia, poucas, mas algumas. A China é o Partido Comunista no poder, Cuba, a Coreia do Norte, enfim, só para
concluir essa primeira parte, o Edgar Rodrigues, que é um autor que eu estudei a fundo, é fundamental, mais de 50 livros publicados, de autodidata, ele dizia assim, dizia não, escrevia, temos que combater o fascismo verde, que no Brasil é o integralismo, né? As galinhas verdes, etc. Mas temos que combater também o fascismo vermelho. O fascismo vermelho. E só para concluir essa primeira parte, eu falo muito, décadas de professor, não é? 40 anos só na UF, não é, enfim, há que combater, não é, o fascismo verde e o fascismo vermelho, né? E aí eu acho o anarquismo único, não é? Único, eu acho que essa é a grande riqueza da teoria anarquista, não é? Oscar Farinha Neto, que escreveu A Orelha do meu primeiro livro, na segunda edição, publicada pela Chiameira, ele diz o seguinte: a grande contribuição do anarquismo para a teoria política é mostrar que liberdade e igualdade são a mesma coisa. Ou seja, não existe igualdade sem liberdade, não existe liberdade sem igualdade. Então, eu cheguei ao anarquismo, Ingrid. Eu dei muitos cursos na graduação da UF sobre anarquismo. História do anarquismo no Brasil, cultura anarquista, etc., durante... E na UF, só eu e uma outra colega fazíamos isso, Helena Isabel Miller, que se aposentou bem antes de mim, e tem uma tese pioneira e seminal também sobre a colônia Sicília, defendida na Universidade de São Paulo. Helena voltou, ela era do Paraná, depois que se aposentou, voltou para o Paraná. Mas só eu e Helena, no Departamento de História da UF, estudávamos e dávamos cursos sobre o anarquismo. Eu não estou mais na graduação, então acho que não tem ninguém trabalhando, lamentavelmente, com o anarquismo no curso de graduação em História da UF. Mas cheguei ao anarquismo dessa forma. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que foi o movimento da insurreição anarquista de 18 e, na sua visão, como um pesquisador especializado nisso, né, como uma referência. Foi uma greve insurrecional ou foi, de fato, uma insurreição? Porque existe pesquisadores que dizem que não, foi uma greve insurrecional, isso não deu em nada, foi uma tentativa. O que exatamente, como a gente pode denominar esse movimento? Eu acho que foi uma tentativa de uma insurreição articulada, sim, a uma greve operária que envolveu dezenas de milhares de trabalhadores. Agora, essa articulação era, eu não sei a organicidade dessa articulação, mas havia alguns diretores da UOF, da União dos Operários em Fábricas de Tecidos, do setor têxtil, que era o setor talvez mais importante da classe operária, os trabalhadores urbanos naquela época, porque se os têxteis param, não é? Para, né? Enfim, a produção de, enfim, para a produção de sacas, enfim, têxteis e portuários. Né? Se os portuários param para a exportação de café. E os têxteis eram também, quantitativamente, o setor maior da classe operária, inclusive entregando muitas mulheres, muitas crianças e tal. Então, o setor têxtil era estratégico. E havia dois dirigentes sindicais do Sindicato do Têxtil participando da articulação da greve junto à liderança intelectual da insurreição. A grande questão, ou uma das grandes questões, é que a insurreição foi traída. Isso já se sabe, né? Enfim, não é? Um militar do Exército, né, se infiltra, se dizendo anarquista e tal, e estava passando todas as informações da articulação. Era o tenente Elias Jorge Elias Ajus e tal, era informante do chefe de polícia do Distrito Federal, o doutor Aurelino Leal. Então, a chefia de polícia estava a par de todo o andamento das articulações, e na manhã do dia 18, eles prendem o José Oiticica, que era um dos líderes intelectuais. E o Oiticica tinha uma militância sindical fundamental também, ele fazia muitas conferências em sindicatos operários, quer dizer, não era intelectual de um lado e operário de outro. Havia uma articulação, mas a insurreição foi delatada, traída e reprimida, porque tinha todo um plano de tomar o Palácio do Catete, enfim, houve conflito no campo de São Cristóvão, não é? Mas a insurreição foi delatada, traída, não é? Mas houve toda uma preparação, e era uma conjuntura
de ascenso do movimento operário e de um reflexo fundamental da Revolução Russa em processo de ainda guerra civil, de consolidação, mas a dimensão autoritária também não estava consolidada, muito pelo contrário. Eu me lembro, por exemplo, de que o terceiro Congresso Operário no Brasil, em 1920, presta homenagem à Revolução Russa, não é? A grande clivagem se dá em 21, com o massacre de Kronstadt e com o massacre da Martinovina na Ucrânia, não é? Mas em 18, militantes anarquistas no mundo inteiro acreditavam que a Revolução Russa seria, finalmente, a revolução social que iria complementar e aprofundar o trabalho dos franceses, da Revolução Francesa no século XVIII, não é? Há um artigo que eu cito muito do Astrogildo Pereira, ainda anarquista, em junho de 18, no jornal Crônica Subversiva, do qual ele era redator único, falando em jogar sacada abaixo do Palácio do Catete o patife que lá está presidido. Não é? E se os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno, por que não conseguiríamos tomar o Palácio do Catete? Então, foi uma tentativa insurrecional que não deve ser subestimada, não deve ser superestimada também, não é? Mas dizer que o anarquismo não teve importância é um equívoco. É um equívoco com um posicionamento político, ideológico anti-anarquista, enfim. Eu acho que foi uma tentativa com alguma articulação com a greve operária. Agora, a greve foi derrotada, a insurreição foi derrotada, mas, como eu digo, já desde a minha dissertação de mestrado, nos anos 80, não só essa greve de 18, mas todas as greves da conjuntura trazem a questão social, a questão operária, pela primeira vez, para a primeira página da grande imprensa da época, não é? Então, esse processo vai inviabilizar a continuidade daquele discurso patronal e burguês empresarial que dizia, não, no Brasil não há questão social, no Brasil, enfim, são imigrantes ingratos que são acolhidos aqui com tanta hospitalidade, vão fazer greves e tal. Isso é desmentido, quer dizer, óbvio que havia uma questão social gravíssima, e é uma conjuntura de carestia ainda. É uma conjuntura, eu falo isso, um clima de euforia revolucionária pela Revolução Russa e pelo fim da Primeira Guerra Mundial. Vale lembrar que o armistício, quando o fim da Primeira Guerra Mundial foi assinado no dia 11 de novembro, e a insurreição é planejada para o dia 18, exatamente uma semana depois. E o Rio de Janeiro está recém saindo da terrível gripe espanhola. Eu chego a comentar isso também. O auge da gripe espanhola foi em outubro de 18, não é? Então, uma conjuntura muito específica, não é? Em que se acreditava que a Revolução Russa iria se internacionalizar, não é? E as tentativas na Alemanha, os espartaquistas, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, as tentativas na Hungria, as tentativas na Itália, todas elas serão derrotadas, mas refletem um clima internacional de uma certa euforia revolucionária, no clima esse no qual se acreditava que a Revolução Russa tinha sido o primeiro passo de um processo internacional pelo qual o mundo todo derrotaria o capitalismo e se tornaria socialista. Por isso, também, a tentativa de insurreição aqui no Rio de Janeiro. Professor, gostaria que você explorasse duas coisas. Primeiro, quais eram, de fato, os objetivos dos insurretos, né? Só para o público entender, quem sabe a gente não inspira alguém a estudar, a se interessar pelo tema. Quais eram esses objetivos de fato? E quais foram as medidas do governo republicano para reprimir o movimento e o anarquismo? Porque eles vão prender os insurretos e depois, como a gente vai prosseguir nessa repressão? Uma conjuntura de repressão muito grande. Eu não sei se eu comentaria a partir da greve de 1917, mas eu queria saber aqui no Rio de Janeiro quais são essas medidas que o governo republicano vai dirigir para reprimir o movimento anarquista aqui no Rio de Janeiro, especificamente. A insurreição, a derrota da insurreição, a repressão às lideranças e o endurecimento também patronal
em relação às negociações com o sindicato têxtil, principalmente, vão levar, do ponto de vista imediato, a uma derrota, sim, dos trabalhadores. Mas, como eu disse antes, a médio prazo não dá mais para tapar o sol com a peneira, não dá mais para fingir que não há uma questão social no Brasil, não é? Eu digo que a chegada da questão social à grande imprensa vai levar a uma lenta, mas irreversível mudança de mentalidade, tanto na classe patronal como no interior do aparelho de Estado. E aí eu cito isso a partir da minha pesquisa. No aparelho de Estado, o cara que é mais atípico em relação à mentalidade empresarial tosca, dura, não é? É o Lauro Miller, não é? No âmbito do aparelho de Estado. Ele era senador por Santa Catarina e reconhece a necessidade de produzir leis sociais. Não é? Que até então vigorava o que o Werneck Vianney, que eu endosso a análise dele, chama de ortodoxia liberal. O Estado brasileiro até então não se propõe a legislar em matéria social, né? Todos os indivíduos são livres, não é? Tanto patrões como empregados, eles que negociam no mercado as condições de trabalho, salário, jornada, etc, etc, etc. Isso é ótimo para os patrões e péssimo para os trabalhadores, né? Então, essa conjuntura do final dos anos 10, início dos anos 20, vai impor uma ruptura, aos poucos, nessa ortodoxia liberal, e tanto no interior, como eu falei, da classe patronal, e aí o paradigma é o George Street, quanto no âmbito do aparelho de Estado, aí o paradigma dessa nova mentalidade ainda incipiente, uma mentalidade de entregar os anéis para preservar os dedos, para evitar que a revolução que vinha do leste, né, chegasse ao Brasil e a outras terras mais ao oeste. Né? Então, vamos legislar, vamos conceder algumas leis, não é? Para evitar a revolução social. E é isso que vai ser feito, não é? Evaristo de Moraes Filho, que tem alguns livros clássicos, né? O Problema do Sindicato Único no Brasil, né? E uma coletânea chamada Socialismo Brasileiro, documentos sobre os socialistas, democráticos, reformistas, inclusive o pai dele, que foi um dos primeiros militantes do socialismo no Brasil, Evaristo de Moraes, não é? E tem um texto de apresentação dessa coletânea que ele fala, não é, sobre esse processo. Ele escreveu, para minha honra, né, o prefácio da primeira edição que eu mantive, claro, nas edições subsequentes desse meu texto sobre a insurreição. Ele fala que o governo vai criar, ainda em 1918, uma comissão de legislação social no âmbito da Câmara dos Deputados, reconhecendo a necessidade de legislar. Então, a legislação que era puramente de repressão passa a ser uma legislação de produção, né, enfim, leis sociais, não é? De leis sociais. E o Vieira discute também, são 3 projetos de lei que vão começar a ser discutidos. Na verdade, a Comissão de Legislação Social não é 18, enfim, é 26, se não me engano, mas, enfim, como reflexo dessa conjuntura de ascenso do movimento operário. Começa-se a discutir o Código do Menor, que é a regulamentação legal do trabalho infantil, lei de férias, que até então não havia férias remuneradas, não é? E, enfim, indenização por acidente de trabalho. Então, é o início de uma mentalidade que percorre, a meu ver, toda a década de 20 e depois, ao longo dos anos 30, vai se consolidar com a CLT em 43. Eu acho que é um longo processo de crise de hegemonia, de mudança da Constituição do Estado brasileiro, o Estado liberal oligárquico da Primeira República e o Estado autoritário, corporativista dos anos 30 e 40, e, ao meu ver, os anos 20 são uma década de transição. E aí temos também, Ingrid, no início dos anos 20, veja, eu acabei de ver que o Bruno acabou de escrever um artigo sobre 21, eu não tive tempo de ler ainda, eu gosto de ler impresso e tal, mas, enfim, mas ele mesmo se refere, não é? Na verdade, a Lei de Expulsão dos Estrangeiros é 1907, é o decreto-lei Adolfo Gordo, né? De deportação de estrangeiros, etc. E essa lei vai se tornando mais dura à medida que o movimento operário e sindical vai crescendo, 13, 17 e tal, porque eu penso que até essa conjuntura era apenas repressão. A postura do Estado em relação ao movimento operário era apenas reprimir o movimento operário. A partir do final dos anos 10, início dos anos 20, vai ser continuar a reprimir, sempre, né?
sempre reprimir, mas começar a legislar. Começar a legislar, produzir leis sociais, não é? Cooptar. E esse processo se consolida com Vargas nos anos 30, não há dúvida, não é? Com o estado de sítio, a repressão ao movimento operário, né? Isso aí o Alexandre Santos estudou na Clevelândia, não é? A deportação de anarquistas para o Amapá, não é? De militantes anarquistas e também militares rebeldes da rebelião de 24 em São Paulo, né? Chamado tenentismo, não é? Enfim, então repressão muito dura, muito violenta, como sempre fora, só que o dado novo, a meu ver, na minha análise, é que o Estado começa a legislar, não é? Isso nos anos 20, principalmente a partir dos anos 30, e aí Vargas utiliza isso muito bem, e muita gente estudou isso, a Angela Gomes, a invenção do trabalhismo. Eu estudo também, eu também analiso esse período, não no livro sobre a insurreição, que é 18, mas no meu livro sobre Edgar Rodrigues, que eu, modéstia à parte, acho que é muito pioneiro também, porque eu procuro não, eu escrevi, né? Não procuro escrever, não, já escrevi. Uma história do anarquismo no Brasil, da proclamação da República ao golpe civil-militar de 64, usando muito, e principalmente, claro, o Edgar Rodrigues como fonte, como objeto de estudo e como fonte, mas não só, obviamente, eu faço debates historiográficos sobre todas essas conjunturas, não é? Como eu estava falando no início, o anarquismo ressurgindo nos anos 40. Muito pouca gente estudou isso, modéstia à parte, não é? E eu trabalhei, meu último capítulo é sobre o período 45-64, o anarquismo ressurgindo, buscando um enraizamento social e sindical, que não vai conseguir, que o terreno fértil para a militância sindical do anarquismo é a autonomia sindical, que vigorava na Primeira República, né? O Sindicato Operário como instituto de natureza jurídica privada, e que o Vargas destrói. Vargas constrói a heteronomia sindical, não é? Destrói a autonomia sindical, não sem resistência dos operários e dos anarquistas, não é? Mas ele consegue construir o sindicato como parte do Estado, bolas, não é? E é um modelo fascista mesmo, é um modelo corporativista da Carta del Lavoro, da Itália fascista, que que inspirou a consolidação das leis do trabalho no Brasil em 43. Não é? O fato é que os sindicatos operários, e, como eu disse, não sem resistência anarquista, mas os sindicatos, não é? E há toda uma discussão sobre isso, o quererismo, os trabalhadores queriam ou não queriam aderir a Vargas, eu comento isso. Os que não quiseram foram trucidados, bolas. Nem todos queriam, mas os que não quiseram foram não é, reprimidos duramente. Não é? E, na verdade, veja, quando Vargas começa a publicar leis sociais, não por magnanimidade ou por clarividência, mas como resposta tardia a décadas de luta, não é? Dos trabalhadores urbanos, do movimento operário no Brasil, ele consegue, sim, cooptar setores significativos da classe trabalhadora no Brasil, não é? E aí é o trabalhismo sem aspas, é o trabalhismo do Brizola, é o trabalhismo do Jango, não é? Que teve um papel importante, não é? Na história do Brasil também, não é? Enfim, mas o anarquismo não consegue retomar o seu vigor no mundo sindical e operário como tinha conseguido antes, né, na Primeira República, né, e o auge é nos anos 17 a 20, 21, não é? E o anarquismo, nessa nova aurora libertária, vai continuar discutindo, certamente, questões políticas e questões culturais. Isso não é também um fenômeno especificamente brasileiro. George Woodcock estudou isso, ele cita Herbert Reed, né? Que na Inglaterra o anarquismo vai ser uma luta basicamente cultural, não é? Política e cultural, não é? No período pós-Segunda Guerra Mundial, agora o anarquismo vem hoje, né? Com força, com vigor, não é? Não é? Enfim, e principalmente no pós-fragmentação da União Soviética, que vem evidenciar que
o socialismo autoritário ou ditatorial não é o melhor caminho para superar o capitalismo, né? Como eu disse antes, vamos combater o fascismo verde e o fascismo vermelho e vamos tentar construir uma sociedade livre, solidária, justa, fraterna, igualitária, o que é dificílimo, né? Não tenho a menor dúvida disso e, infelizmente, creio que não vou ver uma sociedade anarquista no Brasil no meu tempo de vida. Mas, enfim, é fundamental, não é? Como diz o Eduardo Galeano, né? O que é utopia? Utopia é um horizonte. Nós nunca vamos alcançá-la, mas ela é fundamental para que a gente não pare de caminhar, para que a gente continue caminhando sempre, não é? Eu acho que o anarquismo é... Eu sei que isso é uma discussão enorme, mas tudo bem, não é? E viva a utopia anarquista nesse sentido, não é? Não, o Saramago também já disse, não interessa a utopia para daqui a 50 anos, interessa amanhã, quer dizer, enfim, interessa hoje, não é? Eu lembro sempre que o Saramago, nos seus últimos, que é um autor genial, nos últimos anos de vida, ele fazia questão de se dizer um comunista libertário. E eu comento isso nas considerações finais do meu livro sobre Edgar Rodrigues. Saramago e Edgar Rodrigues eram companheiros de geração, portugueses, ambos socialistas, cada um à sua maneira, não é? O Edgar Rodrigues nasceu em 21, estamos no ano do centenário do Edgar Rodrigues. E o Saramago nasceu em 22. E viveram 88 anos, né? O Rodrigues faleceu em 2009 e o Saramago faleceu em 2010, não é? Homens da mesma geração, socialistas, ambos comprometidos com a tentativa, como nós todos, do NEPAN, do GEA, né? A tentativa de construir uma sociedade mais justa, não é? E nesse momento que vivemos no Brasil, a luta para construir uma sociedade mais justa e livre é fundamental, né? Você falou do Edgar Rodrigues, né? Eu queria saber um pouco sobre como você se interessou na trajetória do Edgar Rodrigues. Veja, eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, eu já conheci uma parte da obra dele, claro, não é? Uma parte da obra dele, até por pesquisas e aulas e estudos, não é? E, na verdade, a escolha do tema me foi sugerido pela minha orientadora no doutorado, a professora Ismênia de Lima Martins, da UFSC. Na verdade, ela fez uma orientação que eu achei ótima, que ela falava bem, Carlos, você tem autonomia intelectual, vai embora, vai em frente. É ótimo, ótimo, porque, na verdade, ela concorda com isso, eu conheço muito mais a história do anarquismo no Brasil do que ela, não é o tema dela, enfim, o tema dela, um dos temas dela é imigração. Muito bem, ela conhece muito imigração, e ela me deu dicas importantíssimas ao longo do processo de elaboração da tese, mas ela falou isso, você tem autonomia, vai em frente. Então, Ingrid, o processo foi esse. Ela sugeriu numa conversa, que, veja, eu tinha começado um doutorado na Unicamp que não concluí, por razões pessoais, duas filhas pequenas, separação, etc, etc. Concluí os créditos, mas não concluí a tese, etc. Aí, por sugestão de dois colegas da UFSC, a Ismênia e um outro colega, que, aliás, foi meu aluno, depois colega, já se aposentou também, Jorge Ferreira, que é enfim, um pouco discípulo da Ângela Gomes, não sei se ele concorda com isso, não me importa, eu acho que é. Enfim, aí eles falaram, pô, Ador, volta, faz o doutorado aqui na UFSC, aquilo eu fingia que não me incomodava, mas me incomodava muito. Eu já tinha ainda N ex-alunos doutores, dezenas de ex-alunos doutores, e eu não concluí o doutorado, eu tinha meio que desistido, eu falei, não, eu vou fazer na UFSC. Aí fiz um novo projeto que foi sobre a obra do Edgar Rodrigues, isso em 2007 para 2008, e fiz lá, me lembro da prova de língua estrangeira, que eu tenho diploma de inglês, mas não tenho de francês, etc. Aí fiz uma provinha lá de tradução, e tinha um monte de ex-aluno meu fazendo a prova junto comigo. Enfim, tudo bem, cada um tem o seu tempo, como diz um amigo meu, historiador também, Luiz Carlos Soares, foi presidente da AMPU, etc. Então, Carlos, cada um tem o seu tempo. E isso aí foi isso. Eu entrei em 2008 no doutorado da UFSC,
com um projeto sobre a obra do Edgar Rodrigues, defendi em 2012. O Edgar Rodrigues soube, pelo Robson Achiamé, editor, que ficou meu amigo. O Achiamé tinha publicado a segunda edição do livro sobre a insurreição e publicou também o volume 2 da história do anarquismo no Brasil, que eu fui um dos organizadores, junto com o Rafael Deminices, esse aí, exatamente, é de 2009. Está esgotado. Eu tenho uma meia dúzia de 10 exemplares aqui, se alguém tiver interesse. Bom, enfim, mas tenho mesmo, porque, enfim. E eu fiquei amigo do Robson. E o Robson era amigo do Edgar Rodrigues. Então, ele fez a ponte, falou para o Edgar, tem um professor da UF que está fazendo uma tese sobre o seu trabalho, sobre a sua obra. E o Edgar Rodrigues ficou muito contente e tal. E ele me escreveu antes de eu escrever para ele. Está aí nos anexos do livro. Ele me escreveu, professor adora, etc. e tal. E me mandou livros, ele me ofertou vários livros. Eu mandei livros meus para ele também, por uma caixa postal, nunca tive o endereço pessoal dele. Isso é uma prática, uma tradição do anarquismo, né? Caixa postal, por razões de segurança. Enfim, então, viu, Ingrid? Então, isso foi 2008, eu troquei cartas com Edgar Rodrigues, e quando eu estava me preparando para entrevistar, ele ficou doente. Ele ficou doente em 2008, 2009, quando eu ingressei no doutorado da USP como aluno. E fiz um curso com uma professora mais jovem que eu. Aí nos encontramos no corredor. Eu falei, professora, Denise Hollenberg, não importa, vou fazer o seu curso. Ela falou, poxa, Ador, me poupa dessa. Eu falei, não, vou fazer o seu curso. Me poupa dessa porque ela é mais jovem. Não importa. Fiz o curso, foi ótimo. Eu usei muito do trabalho do curso na introdução do meu livro sobre Edgar Rodrigues, que é a minha tese de doutorado. Discutimos história do tempo presente, memória e história, questões teórico-metodológicas, e o curso foi sobre a França ocupada pela Alemanha nazista. Muito interessante. História do tempo presente. Henri Rousseau, vários autores, etc. Então, enfim, o Edgar Rodrigues adoeceu quando eu comecei a trabalhar mais sistematicamente com a obra dele. Eu já tinha uma boa parte da obra, e os livros que eu não tinha, o Robson, eu comprei com o Robson. E eu estava trabalhando em casa, direto, nesse mesmo espaço que é a minha biblioteca e escritório, não é? E o Robson mandou os livros para a minha casa. Então, a pesquisa foi básica. Eu li, obviamente, os 54 livros do Edgar Rodrigues, alguns mais de uma vez, e tem 2 trilogias clássicas, né? Já que os livros mais importantes do Edgar Rodrigues, eu acho que são os 3 volumes da primeira trilogia dele. Socialismo e Sindicalismo no Brasil, publicado em 69, em primeira edição, Nacionalismo e Cultura Social, de 72, e Novos Rumos, de 76. Bom, ele tem mais 51 livros, então são livros de uma riqueza, não é? Alguns fragmentos desses livros foram utilizados, são muito citados, não é? Eu me lembro do belíssimo filme do Lauro Escorel Filho, Libertários, que eu projetei inúmeras vezes em aulas de graduação na UF, que é um filme também de 1976. Ele usa alguns fragmentos extraídos, que ele cita, da obra do Edgar Rodrigues. Libertários, eu recomendo, Lauro Escorel Filho. Enfim, sobre o movimento operário, anarquismo e tal. O Edgar Rodrigues, então, a obra dele é de uma riqueza imensa. Eu acho que ele é um memorialista, né? Há pesquisadores que dizem que ele é historiador, mas ele não se achava historiador. Ele fazia questão de dizer que não era historiador. Ele se dizia pesquisador instintivo. Esse é o título do primeiro capítulo do meu livro. Edgar Rodrigues, pesquisador instintivo. Aliás, eu publiquei um artigo, uma versão desse... Não está aí, não. É uma versão desse primeiro capítulo. Eu vou mostrar aqui, dessa vez eu vou mostrar. Enfim, Anarquia e Anarquismo, que são 21 artigos de historiadores brasileiros e historiadores portugueses. É um belíssimo livro, viu? Anarquia e Anarquismo, subtítulo Práticas de Liberdade entre História e Vida.
São 3 organizadores, uma historiadora e professora da UF, Juniele Rabelo de Almeida, o João da Mata, que não é historiador, mas é doutor, acho que em sociologia, psicologia, etc., que estava fazendo um pós-doutorado na UF, e é discípulo do Roberto Freire, da somaterapia, João da Mata, professor de capoeira, etc., meu chapa também, e um historiador português, José Maria Carvalho Ferreira. Professor, eu acho que você falou do doutorado, né? Eu acho que você já era uma sumidade, então isso é só um mero título para Não, você, né? Eu acho. Acho mas que foi fundamental, Ingrid. E só como curiosidade, na minha banca de doutorado, tinha 2 ex-alunos meus, que eu convidei. eu Mais jovens, acho, mais jovens acho, que eu, naturalmente. acho O, bacana da sua parte, porque o afinal você tem. Jorge Ferreira era um deles, e outro é a Magali Índio, que é um historiador importante Sim, também. sem dúvida. A banca, o Alexandre Santos estava na minha banca, ele é mais novo que eu, mas se doutorou antes de mim. E foi legal, foi ótimo. A gente tem uma ótima parceria, eu e o Santos. Eu fiz o prefácio do livro dele sobre Neno Vasco, a edição brasileira, né? Um longo prefácio, A Minha Pátria é o Mundo Inteiro, não é? Do Alexandre Santos, que é um historiador de referência no anarquismo. Né? É mais jovem que eu, não muito, mas é bastante. Enfim, ele já era doutor. Eu falei, Alexandre, você vai fazer parte da minha banca, você topa? Claro, foi muito legal. Então, era a Ismene, orientadora, o Sami, o Jorge Ferreira, que disse que ele foi o único historiador que eu critiquei no livro todo, e foi mesmo, mas enfim, falei, mas Jorge, daí? Temos divergências. Essa coisa, os trabalhadores queriam aderir a vagas ou não, os trabalhadores quiseram aderir a vagas, eu falei, nem todos. Os que não quiseram foram trucidados e reprimidos. E o 5º membro da banca foi um professor com um trabalho sobre socialismo, não anarquia, socialismo, que foi convidado pela Ismênia, concordamos, é o Alexandre Hecker, que tem Ah, livros publicados sobre socialismo. eu vi que a professora Ângela era suplente da banca. Eu convidei, ela foi suplente da banca, porque, enfim, a Ismênia falou do Hecker, eu falei, claro, claro. Eu quis convidar o Jorge e a Magali, que não tem trabalho sobre anarquismo, mas tem trabalhos e reflexões sobre Lima Barreto, sobre a questão da loucura e da mulher, não é? Foi minha aluna. Ronaldo Vai foi meu aluno. Os alunos, como é possível? Foi meu aluno, mais novo que eu. Jaime Bento, Manuel Salgado, o saudoso Manuel Salgado. Eu comecei a dar aula na UF, na graduação, e eu tinha 24 para 25 anos. Os alunos eram da minha idade, muitos mais novos, Sim. alguns mais velhos. Então, olha, e depois a Hebe Castro, Márcio, minha aluna, enfim, todo mundo, Ana Mauad, enfim, depois muitos se tornaram colegas de departamento, alguns se tornaram amigos, outros não, mas a vida é assim, e meninas que não tem nenhum, sei lá, também se quiser. Enfim, muitos amigos e muitos ex-alunos, colegas de departamento técnico, viu? Deixa eu Eu mostrar aqui o convidava seu muito. livro para as pessoas É verem, quem tiver interesse. primeira edição. Quem Pois é, tiver esse está interesse. esgotadíssimo. Está Mas ainda esgotado, tem mas para vender algum? A segunda edição. a segunda edição, sim, é uma capa semelhante, mas preta. Essa é da Chiamir, a segunda edição é da Rizoma. Eu tenho comigo exemplares da segunda edição do livro sobre Edgar Rodrigues e da terceira edição sobre a insurreição, e tenho também exemplares desse livro nosso, mais recente, volume 3 da história do anarquismo no Brasil, porque eu achei a minha mandava para minha casa, eu era isso aí, belíssimo livro, o artigo de vocês é muito legal. Pô, eu fiz a apresentação geral, né? Então, obviamente, eu li todos os artigos. Sim. Originalmente seriam 13, ficaram 11, enfim, mas são 11 artigos, não é? Eu li os 13, é claro, e depois 2 saíram por razões editoriais. Bom, professor, nós ficamos, Bruno e eu, muito felizes com a sua entrevista. Para além de falar do anarquismo, acho que a sua entrevista é uma aula de história do Brasil República. E acho Obrigado. que, diante de você ter contado em cada pergunta a sua trajetória, acho que a gente fica mais admirado ainda por poder ainda poder conviver com você, né, estudar, estar num grupo de pesquisa com você.
porque é importante para a gente, é importante para os outros pesquisadores, e quem sabe, né, no NEPAM a gente não pega em um trecho de algum dos seus livros ou algum dos seus artigos para que você possa comentar mais profundamente a sua obra. E, enfim, nós gostamos bastante da sua entrevista, queríamos agradecer você ter aceitado, para a gente é muito importante ter esses pesquisadores aqui apoiando o projeto, que é um projeto de divulgação, e eu me permito dizer de divulgação científica, em um espaço como o YouTube, dominado por grupos, digamos, antagônicos à própria democracia, à própria sociedade civilizada. Então, o nosso espaço ele é um espaço de resistência, inclusive, diante de tudo que está acontecendo no nosso país. Então, acho que a sua entrevista vem em um excelente momento para contribuir não só com o projeto, mas com esse momento que o país está passando. Então, a gente queria te agradecer. Se você quiser, pode falar algumas palavras finais. Ingrid, muito obrigado mais uma vez a você, ao Bruno e ao Nepan. De uns anos para cá, a minha militância como Lima Barreto tem sido basicamente através da pena, quer dizer, do computador, na época dele era a pena, né? Literatura como missão, disse o Nicolau Shevchenko sobre Lima Barreto e Euclides da Cunha, não é? Eu digo a escrita como militância para o Edgar Rodrigues, para Carlos Adori, para nós todos, não é, Ingrid? Eu acho que a militância intelectual é também política, e ela é fundamental. Nós vivemos um tempo tenebroso em que o governo tenta destruir a cultura, tenta e vem conseguindo até certo ponto, arrasando com verbas de todas as entidades culturais, tentando não impondo nomeações de reitores não escolhidos em listas tríplices, não é? Rompendo com toda uma tradição democrática de alguma autonomia universitária, não é? Então, é um quadro muito difícil que nós vamos superar. Né? Um governo que é inimigo das artes, da cultura, da ciência, da educação, e nós temos sim que resistir. Nós, de uma geração já, enfim, na idade adulta, na maturidade, vocês, jovens, é fundamental que a gente mantenha essa troca, que vocês mantenham sempre acesa a chama da democracia e a chama libertária. É isso, eu queria dizer isso. Obrigada, professor. Bom, pessoal, obrigada por ficarem conosco. Até o próximo episódio, que vai ser o episódio 11. Lembrando que os episódios sempre estão disponíveis às quintas-feiras, a partir das 7 da noite, no canal Aqui se Faz História e LPP UERJ. Até a próxima. Saudações libertárias. Parabéns ao UERJ também. Obrigada, professor. Então,